Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Caroline Carvalho Miranda, eu sou doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Brasil, e hoje vou apresentar o meu trabalho, que é resultado da minha pesquisa de doutorado, que se encerrou agora em junho de 2022, na quinta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Sociedade, Mundos do Trabalho e Escravidão. O título da minha apresentação é o seguinte: a atuação de escravos e libertos em ações cíveis na Vila de Pitangui durante o século XVIII, e é uma análise feita a partir da teoria dos sistemas do Niklas Luhmann. Bom, o tema, então, como eu já havia dito, é a atuação dessas populações, né, escrava e liberta na Vila de Pitangui durante esse século XVIII, e especificamente o recorte temporal é de 1740 a 1799, e o total dessas ações foi de 165. Esse período foi selecionado diante do número de ações que o século XVIII comportou, né? O número de ações que ocorreram. Eu volto um pouco no tempo também para entender o processo de ocupação da vila, né, que ocorre em 1715. Esse processo de ocupação é resultado da expansão ultramarina portuguesa, né, em terras coloniais. Pitangui é um local na capitania de Minas Gerais, no Brasil, que é fruto desse avanço colonial português. Então, todo esse contexto, né, de ocupação também direcionado à extração do ouro. A vila de Pitangui foi ocupada primeiramente por causa dessa extração aurífera, e depois, durante o século XVIII, veio a desenvolver outras atividades, né, econômicas para a manutenção da localidade, como atividade agropastoril. Foi uma região de difícil implementação, né, da administração, da justiça portuguesa, porque desde o início havia pessoas que eram resistentes, né, a essas ordens vindas de Portugal e executadas ali naquela localidade. E, de acordo com o tempo, essa justiça, esse direito e todas essas normatizações foram sendo incorporadas nessa vila, diante da população e diante também do que a população trazia, né? Como a gente vai ver daqui a pouco na referência teórica, eu acredito que a sociedade e o subsistema jurídico andavam juntos, né? O subsistema, para aplicar, dependia da sociedade, para aplicar suas leis dependia da sociedade. E a sociedade também recorria a esse subsistema jurídico como uma forma de angariar os seus pleitos, as suas solicitações cotidianas, resoluções dos conflitos, e esses conflitos geralmente de ordem civil, né, que é o que eu trabalhei, eles ocorriam em contato com pessoas de diferentes segmentos sociais, né? No caso do objeto em específico, que são escravos e libertos, eles estavam em contato com pessoas de diferentes segmentos sociais. A gente vai ver não apenas pessoas do mesmo segmento, né? Mas também pessoas de segmentos superiores, no ponto de vista da hierarquia da sociedade da época. O recorte espacial eu já comentei, né? Era uma cidade que era núcleo minerador, depois veio desenvolver essa questão do abastecimento alimentício. As fontes, né, que eu trabalho, comentei 165, o montante total, foram as fontes que eu encontrei dentro do arquivo, né, se tivesse mais, seria trabalhado um pouco mais, mas foram as fontes que eu encontrei, né. Então, na maioria das fontes, eles estão na condição de réus, em 77%. Essa porcentagem restante, eles iniciaram as ações. Essas ações foram iniciadas por diversos motivos, né? Por venda de alimentos, por venda de animais, por trabalhos prestados e não pagos, dívidas de obrigações, prisão injusta, assédio sexual, reconhecimento de paternidade, roubo, dentre outros. As ações, elas têm um nome, né? São ações de variadas tipologias, mas dentre elas, as que são mais recorrentes, ações de crédito, ações de alma, libelo civil, é, força nova, requerimentos, depósito. Então, a gente vai ver uma variada gama de ações, né,
de tipologias documentais, na qual eu utilizei nessa pesquisa minha de doutorado. É interessante ressaltar que escravos e alforriados, que são parte, né, são essencialmente objeto da minha pesquisa, porque dentro das ações eu encontrei escravos também iniciando e respondendo ações. 11 ações iniciadas por esse segmento social. Isso é um número interessante se verificarmos a questão propriamente jurídica, da própria condição jurídica desses escravos, que não eram tidos como pessoas jurídicas, né, para as ordenações, né, e dentro das ordenações e dentro da sociedade. Mas a gente vendo, né, encontrando essa documentação, a gente trouxe, né, durante a tese, eu digo eu, minha orientadora, a problematização até dessa questão, né, que é muito cara a historiografia. Escravos podem ou não iniciar ações, né? E aí a gente vai ver dentro da justiça da época, da jurisdição da época, que eles não eram pessoas jurídicas. Eles poderiam participar, iniciando ações apenas em situações de extremo castigo, né, sofrido por eles, ocasionados pelos seus senhores, ou no caso deles serem pessoas, as únicas pessoas de testemunhas do crime, ou situações de ordem civil também. E aí a gente vê dentro dessa pesquisa minha que eles iniciaram ações por diversos fatores, né, para requerer a liberdade uma vez paga a crédito e não cedida pelo seu antigo senhor, tratos econômicos na qual uma pessoa o deve e ele vai cobrar, esse escravo vai cobrar diante da justiça, casos de depósito, pedidos de depósito, né, ação de depósito, o que seria isso? Uma ação que uma mulher, né, isso falando diretamente da fonte, exige, né, pede à justiça que ela seja colocada nas mãos de outra pessoa, porque ela vem sofrendo, né, ela vinha sofrendo assédio sexual do senhor durante muitos anos. Então, são atitudes desses escravos que nos levou a entender um pouco melhor a questão propriamente jurídica e a questão social, né? Essa sociedade e justiça o tempo todo interligada, né? E na prática, como que essas questões elas ocorriam, né? Na vivência cotidiana. A teoria que eu utilizo é a do Niklas Luhmann, né? Que é a teoria dos sistemas. Ele é um autor, um sociólogo, né? Que ele deixou uma vasta obra, 60 livros, 377 artigos, e a teoria dos sistemas, ele trabalha com a sociedade e os subsistemas ligados, né, interligados entre si. E dentro dessa realidade de Pitangui, ou mesmo da América Portuguesa, isso fez muito sentido, né, principalmente indo ao encontro das fontes. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem contato com uma documentação dessa que nos diz assim, bom, essa justiça que opera aqui na colônia portuguesa, na principal colônia portuguesa, isso a gente tem que entender, e uma das principais capitanias, no caso de Minas Gerais, que era o centro, né, da mineração na época, e aí Pitangui se insere, essa justiça ela era portuguesa, feita para portugueses. Tem cláusulas que eram específicas para povos colonizados, só que essa justiça era genérica, né? E aí, de forma que abarque esses povos colonizados de forma integral. A questão é que, na medida que essa colonização avança, esses povos, no caso, que estão inseridos na realidade nossa aqui, né, da América Portuguesa, eles estão em constante relação, portugueses, africanos, indígenas, e aí essa jurisdição não possui cláusulas específicas que tratem desses povos africanos e indígenas. Então, essa justiça, ela se molda, né? Essa jurisdição, ela se molda, ela é ressignificada. E as noções de justiça e direito também são ressignificadas na medida que esse avanço colonial persiste. E no caso dos escravos libertos, isso é tão evidente através também das leis extravagantes, né? Ou seja, leis que são acrescidas às ordenações para dar conta dessas questões em que os escravos libertos estão inseridos, estão protagonizando, né? Então a gente encara, né? Eu, meu orientador, a gente encara e terminei a tese, né? A minha hipótese, a minha teoria, que a sociedade
e a justiça, né, o sistema jurídico, elas estão em constante diálogo, né? O sistema jurídico, o subsistema jurídico, né, que é o conceito que o Niklas Luhmann utiliza, e a sociedade estão em constante diálogo, estão em relação de interdependência. Então, escravos e libertos, eles forçam, eles irritam, né, utilizando o conceito do Niklas Luhmann, né, eles irritam esse sistema através dessas ações cíveis, né, ou seja, através dessas demandas que ocorrem no cotidiano, que são transformadas em ações, e aí elas são endereçadas, esse subsistema jurídico, por parte dos advogados, e aí essas ações, elas possibilitam uma interferência e talvez até uma produção de leis que consiga abarcá-las. Abarcá-las para favorecê-las, né, quando eles iniciam as ações, escravos e libertos iniciando ações para requerer algo, e também ações que são iniciadas contra eles, em que eles se defendem, na qual eles se posicionam, e também as leis extravagantes, né, que são questões, decretos, leis extravagantes, são questões que vão estabelecer limites também, né? Então, não é só para o favorecimento, né, que essas leis, essas irritações acontecem, né, para o favorecimento dessas populações, né? Escrava e liberta, mas também para como uma forma também de controlá-los, né, de inseri-los dentro dessa lógica jurídica portuguesa e de melhor administrá-los, né? Então essas comunicações, elas são as ações cíveis, né? Essas comunicações que saem do social chegam ao subsistema jurídico, não é? E aí a gente vai ver, né, essas legislações sendo criadas, ou mesmo se as legislações não são criadas, as sentenças dadas nessas ações que vão incidir diretamente para a construção das noções de justiça e também interferindo na prática do direito, né, jurídica na América Portuguesa. Bom, são essas questões que eu trouxe na minha tese, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Não sei se foi muito claro, mas estou à disposição a diálogo, tenho meu contato também com o evento, se alguém quiser dialogar, quiser compartilhar, né? E aí estamos à disposição, tá? Um abraço a todos e a todas, e é isso.